Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Mestres da Literatura. Hoje o nosso entrevistado, Celso da Col, segunda turma do mestrado, Segunda né? turma, professor. Segunda turma do mestrado. E só para avisar, as inscrições ainda estão abertas até o dia 10 de novembro. Então pessoal, 20 vagas, vamos se inscrever e venham com a gente aqui estudar no nosso mestrado. Então, Celso, primeiro me fala quem que é você. Celso da Col, eu sou professor de língua portuguesa e de língua espanhola, concursado em 2 padrões no estado do Paraná, atuando no Colégio Jorge Melfengel com a disciplina de espanhol e no Colégio Estadual Miro Sartori com a disciplina de língua portuguesa. Então você é da região mesmo aqui de Foz, sempre morou em Foz? Na verdade, eu sou meio cigano, assim, professor. O meu município que eu nasci e residi a maior parte da minha vida é o município de Matelândia. Mas como Matelândia é uma cidade relativamente pequena, né, eu queria dar voos maiores, né, eu acabei meio que passeando e visitando vários municípios da região, e Foz do Iguaçu sempre foi um que me acolheu muito bem, do qual eu sempre me senti bem, até porque eu fiz faculdade aqui, então acho que hoje é a minha residência. E como é que foi que você ficou sabendo do mestrado em literatura comparada? O que te deu vontade aí de fazer o mestrado? Como é que foi? Bom, eu terminei a graduação de Letras Português e Espanhol pela UniOeste em 2001. E o meu grande sonho era ter continuado, ter feito o mestrado. Só que, por N motivos, né, essa oportunidade nunca acabou surgindo. Né? Eu sempre, em decorrência do trabalho, né, ou em decorrência de outras atividades, eu acabava meio que deixando as oportunidades passarem. E aí um dia eu tive um probleminha com a minha filha, que ela teve uma virose na época, e eu fui para o hospital, e aí eu cheguei lá no hospital e encontrei o professor Fernando, que também estava doente na oportunidade. Na época ele não sabia que era dengue, né, naquela oportunidade, mas ele estava meio mal, né? Aí a minha filha e o Fernando, o professor Fernando, acabaram ficando no mesmo quarto. E eu tinha ido no cinema na sexta-feira, e daí eu tava conversando com a minha ex, né, falando sobre o filme, e aí o professor Fernando, né, você gosta de cinema? Já saiu o Mad Max? Daí a gente começou a falar sobre o Mad Max, né, daí eu comecei a fazer umas comparações do Mad Max, do antigo Mad Max com esse novo Mad Max. Daí ele falou, cara, isso aí tem tudo a ver com o mestrado de literatura comparada que vai sair da Unila, você não gostaria de fazer? Daí eu falei, mestrado? Sério? Na Unila? De grátis? Eu falei, tô dentro, né? E aí eu fiz a primeira inscrição, só que eu ainda não entendia o que era essa literatura comparada. Né? Então eu peguei, assim, a grade, né, dos professores, peguei a do professor Fernando, porque havia ele que me havia indicado. O tema que mais era familiarizado com o que eu conhecia e que eu poderia, de repente, desenvolver uma pesquisa interessante seria o Boal. E aí o meu primeiro projeto não ficou muito agradável, não ficou muito interessante, eu não passei na primeira turma. Mas daí eu fui ajustando ele, fui melhorando ele, e quando saiu a segunda turma, eu fiz a inscrição, e daí, felizmente, eu consegui entrar e virei aluno egresso da segunda turma. Então, qual foi a sua pesquisa no mestrado? A minha pesquisa foi fazer um paralelo entre o Brecht e o Boal. Eu fugi um pouquinho da temática América Latina. Não é que eu fugi, assim, mas eu tive que dar uma escapadinha e ir lá para a Europa, lá para os velhinhos da cabeça branca, lá pegar um pouquinho de subsídio lá, para poder realizar minha pesquisa. O nome da minha pesquisa é entre Brecht e Boal. Da desconstrução da personagem do teatro épico à aniquilação da personagem no teatro do oprimido. Então a nossa questão era trabalhar qual a importância e a necessidade da personagem dentro dessas propostas de teatro que são trabalhadas no teatro épico do Brecht e no teatro do oprimido do Boal. Certo. Interessante aí observar, porque você estudou teatro, né? Muitas pessoas acham que literatura comparada é só poesia ou romance, mas também tem estudantes que vão fazer sua pesquisa como você no teatro, outros estudaram música. Então o campo da literatura comparada é um campo muito amplo, né? De pesquisa. Muito vasto, porque a literatura ela engloba um mundo de palavras. O que tiver palavra acaba se tornando literatura. Então eu pude fazer a minha pesquisa, a dissertação na área de teatro, mas durante as disciplinas que eu cursava aqui no curso de literatura comparada, eu tive a oportunidade de trabalhar outros gêneros textuais. Eu trabalhei a publicidade com a Mariana, onde a gente fez uma análise de uma propaganda que era uma propaganda extremamente... Então aquilo valeu um artigo que foi muito interessante. Eu consegui circular dentro do campo da notícia, eu consegui circular no campo da publicidade, enfim, eu consegui transitar em vários gêneros textuais. Então você não fica preso apenas à poesia ou a romance, né? Você pode navegar por vários gêneros, porque
tem palavra, é literatura, né? E automaticamente, a literatura é feita de palavras, e automaticamente a gente se comunica através das palavras. Então, é um campo que ele é muito vasto, muito diversificado, e que você consegue encontrar sempre alguma coisa interessante para você pesquisar. Eu acho interessante porque você falou dessa propaganda que você analisou, e eu me lembro desse seu trabalho. Eu lembro de você apresentou a propaganda na aula e tudo mais. Foi uma coisa assim que me marcou muito. E isso foi em 2017. 2017, exatamente. Ela tinha me dado muito texto, ela tinha me dado uma peça de teatro. Eu falei, eu tô fazendo teatro aqui, então me dá o Esperando Godot. E eu fiquei esperando Godot, e o Godot não rolou. Mas aí quando eu vi essa propaganda e eu mostrei pra ela, ela falou, nossa, isso aqui dá pesquisa, isso aqui, Celso. E aí a gente começou a trabalhar com aquilo, cara, e ficou uma apresentação... O artigo não ficou tão legal, mas a apresentação ficou massa. Mas isso ocorreu porque eu fui um pouco meio atravessado na literatura comparada. As disciplinas obrigatórias que eu deveria ter feito, eu não fiz a metodologia, que acabou sendo só oferecida na última parte, aos 45 do segundo tempo do meu mestrado, né? E que foi aí que eu entendi o que era literatura comparada. Né? Então, durante um bom tempo, eu caminhei meio que às escuras no mestrado de literatura comparada. E eu me lembro até que teve um caso que saiu, e daí todo mundo falava, o caso Celso. Né? Nenhum aluno mais pode fazer mestrado sem fazer as duas obrigatórias primeiro. Grande parte foi por causa desse problema que eu tive. Né? Eu fiz teoria da literatura, mas não fiz metodologia. Lei Celso da Cola. Virou uma lei, exatamente, eu sou motivo de lei aqui, inclusive, então eu sou uma personalidade. E você teve que fazer esse problema de você ter que fazer uma disciplina em outro momento também foi porque você fez todo o mestrado trabalhando, né? Exatamente, professor. Eu tinha recém passado num segundo concurso do Estado e eu tinha assumido, então tecnicamente eu deveria ficar em 2 escolas. Mas quando eu cheguei para assumir nessa escola, não tinha mais aulas, aí eu tive que acabar pegando 3 escolas. Então era uma correria muito louca. Eu tinha que trabalhar manhã, tarde e noite na segunda-feira, o mesmo na terça, o mesmo na quarta, porque eu tinha deixado quinta e sexta, porque as disciplinas eram oferecidas na quinta e na sexta de manhã e à tarde, só pro mestrado. Então, assim... apesar de eu estar num nível exaustivo de cansaço, porque manhã, tarde, noite, na segunda, na terça e na quarta é uma coisa estressante, mas na quinta e na sexta eu vinha com sangue nos olhos, sabe? Porque eu sabia que eu ia ter umas aulas interessantes, sabia que eu ia ter conversas interessantes. Até as nossas conversas na hora do recreio, né, eram conversas interessantes. Então era um ambiente que me fascinava muito. Eu vi que os alunos dormiam no corredor. Aí, eu vendo a aula do professor Antônio sobre o lugar sagrado, né? Eu achei o meu lugar sagrado, que ficava no 3º andar, perto dos banheiros, e ali virou o meu lugar sagrado para eu poder descansar, porque eu estudava de manhã, daí eu dormia ali, dava aquela dormidinha entre meio-dia até 1h30 começar a segunda leva de disciplinas, né? Então, eu me sentia completamente maravilhado aqui dentro. Tanto que eu fui deixando o cabelo crescer, barba crescer, eu tava virado igual o Homem das Cavernas, barba aqui, cabelo comprido. Aí eu comecei a fazer outras amizades com o pessoal de cinema, daí começaram a me chamar para fazer filmes aqui, eu fiz vários filmes dentro da Unila. A minha carreira cinematográfica tava bombando, né? Quando, de repente, veio a pandemia, e aí tive que cortar o cabelo, as pessoas esqueceram que eu existia, o meu agente Fernando, o professor Fernando parou de me indicar para fazer filmes, e aí eu voltei ao ostracismo de sempre, mas quando eu estava aqui eu era uma pessoa viva e ativa. Uma questão interessante que você pontua, porque é a importância também da presença, do ensino presencial, não é só a sala de aula, né? É o convívio com os colegas, como você falou, trocar ideias, se colocar em outros projetos, junto com pessoas de outros cursos, isso enriquece muito a formação. Né? Professor, é muito comum os meus alunos de 3º ano pedirem se valeria a pena eles fazerem um curso de graduação à distância. Isso eu sempre falo. A primeira faculdade tem que ser presencial. A primeira faculdade, ela é primordial ser presencial, porque você vai fazer o seu networking. Eu saí da UniOeste, por exemplo, e eu já comecei a trabalhar, certo? Porque eu tinha um amigo que já era professor, me indicou para um cursinho. Né? Outro amigo que já trabalhava, e assim esses amigos foram me indicando, sabe? Então, tipo assim, eu terminei o curso da UniOeste, eu não fiquei desempregado um dia. Logo após eu me formar, eu já estava trabalhando. Porque eu consegui estabelecer esse network. Então, é importantíssimo você estar presente, você participar das aulas. Claro, eventualmente, depois, se você quiser fazer uma pós-graduação ou uma segunda disciplina, que você já tem o know-how, aí sim serve para fazer a distância. Mas a primeira é fundamental que seja feito. E a gente tem um mestrado que é feito presencial, cara, isso é enriquecedor. Não tem nada que pague a oportunidade, nada que pague o conhecimento agregado, os contatos que você estabelece. Eu aconselho. Sim, eu concordo muito com isso que você falou, e não só pela questão das relações e do networking, mas eu acho que o estudante que ele acabou de sair do ensino médio e ele vai fazer uma graduação no ensino superior, ele ainda não tem maturidade acadêmica também para uma graduação à distância. Sim. Porque uma graduação à distância, ela já exige, assim, mais... experiência, né? Autonomia. Uma autonomia, né? A pessoa tem que ser um pouco mais autodidata. Então, já tem que ter percorrido o caminho. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu percebo isso porque quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu também fiz ela presencial, e quando eu fui fazer a segunda
eu já tinha toda a didática, já tinha toda a metodologia, e aí eu fiz ela à distância, semipresencial, era um encontro uma vez por mês, Sim. e os outros eram à distância. Mas eu não tive problema nenhum para fazer a segunda pós-graduação, porque eu já tinha essa experiência, eu já tinha essa autonomia, eu já tinha essa didática, eu já tinha essas metodologias, então para mim foi muito mais fácil. Agora eu fico imaginando uma pessoa que sai recentemente do ensino médio, que ela tinha o grupo dela, ela tinha o ambiente dela, ela tinha os professores guiando ela, e cair no ensino à distância. É muito solitário, é muito difícil, né? Então a primeira graduação, ela precisa ser presencial. E o mestrado, então, nem se fale, cara. Eu não consigo nem imaginar como que pode alguém fazer um mestrado à distância, né? Porque o conhecimento, as dicas, né? A metodologia, isso você vê no dia a dia, você vê participando, assistindo, né? Isso não tem preço que pague, como disse. E fora o que você aprende também com os colegas, né? Com certeza. Você tá ali no intervalo, troca uma ideia. Às vezes, o que o professor falou ali, você entendeu direito o que ele quis dizer não é ali só na sala disciplina. de aula, né? Celso, e você ainda não entrou no doutorado, mas tem a perspectiva de entrar no doutorado? Ah, sim, professor. Inclusive, esses dias eu estava conversando com o professor Fernando, que foi o meu orientador no mestrado, e aí eu pedi, e aí? Ele me falou, né, vamos fazer o doutorado? Eu falei, mas vai sair o doutorado em literatura comparada? Ele falou, uma grande possibilidade de que seja aprovado. E aí hoje, quando eu estava chegando aqui, eu cheguei um pouquinho mais cedo, né? E aí eu comecei a conversar com o professor Antônio e, de fato, o professor Antônio disse que já mandou a papelada, toda a documentação, todos os trâmites aí, e a possibilidade é grande. Então, isso me incentivou a querer fazer o doutorado, com certeza, mas, em contrapartida, dar continuidade e seguimento à pesquisa que eu havia realizado no mestrado. Porque se eu tivesse que prestar o doutorado em uma outra instituição, eu teria que mudar completamente o foco da minha pesquisa. E quando eu fiz a defesa da dissertação, os professores que participaram da minha banca deram tantas dicas interessantes, tantos caminhos, tantas trilhas que eu poderia seguir diferente, né? Que, assim, eu não consigo me imaginar fazendo um doutorado numa outra área, tendo que começar tudo do zero. Até porque eu já não sou mais um adolescente, eu já não tenho muito mais tempo de vida. Então, de repente, né, eu tenho que esperar sair o de literatura comparada para poder dar seguimento e continuidade a isso. Então, faz parte dos meus projetos. Eu passei no programa do PDE, do Estado, né, e, assim, eu nem precisei fazer absolutamente nada, porque o mestrado da UNILA, né, já supriu todos os créditos que eu poderia galgar dentro do PDE. Né? Então, só estou esperando a galera terminar para poder subir de nível. Então, com o mestrado, você... Eliminou os créditos? Eliminei todos os créditos, eu não preciso fazer absolutamente nada. E as minhas colegas que estão fazendo o PDE, elas me odeiam. Elas me invejam, por causa que elas estão tendo que fazer tudo, entendeu? Elas estão tendo que fazer todas as disciplinas, são 12 disciplinas, cada uma tem que fazer uma apresentação, um artigo, uma coisa assim, porque o Estado fez uma reestruturação muito grande nesse PDE, né? E o mestrado, ele simplesmente me eximiu de qualquer responsabilidade de realizar esse tipo de estudo aprofundado. Mas você vai ter que fazer uma apresentação? Nada. Ah, você vai... A única coisa que eu tive que dar é a minha tese pra eles. Então eles equipararam o mestrado ao PDE. Entendeu? E aí eu não precisei fazer absolutamente nada. Só tô esperando o tempo do pessoal terminar de fazer. Pra você fazer a progressão. Pra fazer a progressão. Quando eles terminarem. Né, isso, cara, valeu a pena, porque, o que eu sofri pra fazer o mestrado. Não porque eu tenha sofrido com o mestrado de literatura comparada. Eu sofri com a época que eu estava fazendo. Agora, voltando um pouquinho à sua pesquisa do mestrado, você fez uma comparação entre dois dramaturgos, o Boal, que é brasileiro, e o Brecht, que é alemão. Né? E só assim, a época deles é muito diferente, né? Explica um pouquinho assim para quem é mais leigo, né? Sim. O Brecht, ele é um dramaturgo alemão que ele vai vivenciar as duas grandes guerras mundiais. Então, ele faz toda essa crítica e a ascensão do nazismo na Alemanha. Então, automaticamente, quando ele começa a fazer essa ascensão do nazismo da Alemanha, ele também viu a Revolução Russa, ele era um esquerdista, então ele era um cara que estava sempre atento ao seu tempo, à sua época. E como foi uma pessoa muito crítica nas suas obras, nos seus textos, ele começou a sofrer várias perseguições dentro da Alemanha, e que ocasionaram o seu exílio da Alemanha. Ele teve que viver em vários países da Europa, e quando ele percebia que os tentáculos do nazismo ou do fascismo poderiam alcançá-lo, ele se mudava estrategicamente para que ele não temendo sua vida ou da sua própria família. A ponto de um cara que é da esquerda acabar tendo que morar lá na Broadway, né? Tendo que fazer teatro lá na Broadway. Então eu fico imaginando como deve ter sido difícil para esse cara que, né, tinha todo esse posicionamento, toda essa ideologia, né, de proximidade, né, e de empatia com o próximo, ter que viver num país, né, que não condizia com as suas ideias. E o Boal não viveu as duas grandes guerras mundiais, mas o Boal participou ativamente do golpe militar que aconteceu no Brasil. E ele era um escritor, um dramaturgo que sempre estava antenado para as questões que estava fazendo, e ele estava desenvolvendo ainda as suas técnicas, eram os embriões das técnicas do teatro do oprimido dele, né? Então ele começa elaborando a sua primeira
técnica, que é o teatro jornal, que é fazer uma comparação entre as notícias que eram publicadas e como elas haviam acontecido. E isso despertou imediatamente os olhares da censura militar, que automaticamente deram um recado para ele entendeu, né? Ele fugiu imediatamente quando pôde do Brasil. Aí situou-se na Argentina e lá ele começou a desenvolver daí o teatro do invisível. Lá no Teatro do Invisível, também despertou os olhares da ditadura militar que havia se implantado na Argentina, o que obrigou ele a fugir para o Chile. Lá no Chile ele desenvolve a técnica do teatro de imagem, que também chamou a atenção da censura do Pinochet. E assim sucessivamente ele foi fugindo, né, dessas ditaduras militares, mas sempre tentando ficar na América Latina, porque ele tinha consciência que ele, antes de mais nada, antes de ser brasileiro, ele era latino. Né? Mas chegou um ponto que a América Latina totalmente foi dominada pelos golpes militares, né, principalmente apoiados, né, e financiados, né, pelo governo norte-americano, o que obrigou o Boal a ter que fugir para a Europa. E lá na Europa daí ele desenvolve a última técnica do teatro do oprimido dele, que é o arco-íris. E quando ele percebe, ele tem uma experiência tão grande, tão vasta, né, que ele volta para o Brasil com a redemocratização do país, e aí ele entra na política, ele se torna vereador eleito no município do Rio de Janeiro, e aí ele começa a implantar essas técnicas do teatro do oprimido dele para a política. Tanto que o orçamento participativo é uma contribuição do teatro do oprimido para a política brasileira, que é de autoria do Boal. Né? Então o Boal trouxe o teatro para a política. Né? Ele promovia sessões que eram realizadas descentralizadas. Não existia essa tradição de se fazer descentralização de reuniões políticas em outras casas, em outros lugares. Né? Porque a Câmara era aquele lugar sacro, santo, político. Né? E o Boal propõe essas descentralizações, essas reuniões com orçamento participativo, com a presença da população, para que a população pudesse falar onde ela queria que o dinheiro fosse investido nas necessidades reais daquelas localidades. Então, cara, são dois caras assim fantásticos, não só em termos de obra, mas de história de vida. Né? Os dois têm uma história de vida muito interessante, muito ativa, né? Dentro dessa questão de dar o lugar ao sol a todos. Só queria comentar que essa dimensão que você traz da política e tudo mais, porque assim, quando as pessoas... quando a gente fala, né, que a gente estuda literatura, as pessoas imaginam que a gente estuda mais, assim, essa dimensão estética da arte. E aqui você está trazendo outros elementos, isso é muito interessante na literatura comparada, porque a gente vai muito na função social da literatura. Sim, também, né? Com certeza. Isso é uma coisa que eu acho, assim, fascinante na área que a gente estuda, porque a gente não fica só dentro da nossa área de estudo, a gente sempre acaba extrapolando. E que a gente percebe o quanto que a literatura influencia na sociedade, o quanto ela é capaz de modificar a sociedade. Sim, né? Sim. Como a arte muda o mundo. Como a arte muda o mundo, exatamente. E até aproveitando um pouco esse gancho, os temas ali que você estuda, os autores, as teorias são complexas, tem elementos históricos que você vai ter que estudar, várias questões da teoria, denominações, e muitas vezes a pessoa pensa que ela não tem como transpor isso depois para a sua realidade, para a sua prática como professor, ou mesmo em outras dimensões da sua vida, porque é uma questão muito teórica, que necessita muito aprofundamento. Você consegue perceber que o que você aprendeu ali no mestrado, ele trouxe benefícios na sua prática docente? Com toda certeza, professor Antônio, não tenha dúvida disso ali. A partir do momento que eu consegui fazer esse mestrado em literatura comparada e entendê-lo e compreendê-lo, eu não só trouxe esse conhecimento para a minha vida pessoal, profissional, como ela agora, eu não consigo mais viver sem fazê-la. Então, quando, por exemplo, antigamente eu propunha alguns debates dentro da sala de aula, hoje em dia eu já faço completamente diferente. Hoje em dia eu já faço um ensaio, a gente já faz praticamente, você vai falar isso, você vai fazer aquilo, o professor vai chegar aqui, ele não sabe o que vai estar acontecendo, certo? E a gente vai ver a reação do professor, qual é a reação da outra turma. Entendeu? Eu já aplico o teatro do oprimido, por exemplo, dentro daquela aula ali. Eu sou um dos poucos professores que consegue dar aula para 2 turmas ao mesmo tempo dentro do Estado. Você consegue imaginar o que é isso? E isso eu consigo fazer porque eu consegui entender essas discussões que o Boal trazia e principalmente aplicar essas técnicas no ambiente escolar, certo? E quando eu vou trabalhar alguma coisa mais teórica, né, eu nunca mais levo apenas uma visão, eu sempre levo 2 para que a gente possa enriquecer a discussão, né? Comparar as semelhanças, comparar as diferenças, certo? Então, a literatura comparada, ela não é um curso que eu fiz que está distante da minha vida, que está pregado numa parede lá com o meu diploma lá que eu recebi. Ela faz parte de mim agora. O meu nome, eu não devia mais ser Celso da Copa, meu nome deveria ser Celso Literatura Comparada da Copa, entendeu? Porque agora ela faz parte de mim, ela está dentro da minha essência. E o que mais que o mestrado em literatura comparada mudou na sua vida? Além dessa dimensão acadêmica e profissional, teve algo mais assim que você percebeu que mudou dentro de você? Quando a gente volta para a universidade, para o ambiente da universidade, né, não tem como a gente não fazer uma comparação com o curso de graduação que eu fiz, né? Porque eu fiz letras aqui do lado e fiz o mestrado aqui, né? Então, como a educação, como eu era capial, como eu era
provinciano, né, certo? Então, quando a gente tem a possibilidade de estudar, quando a gente tem a possibilidade de estar num ambiente que, vamos falar a verdade, o ambiente de universidade, ele é um ambiente que te agrega informações, que te agrega conhecimento, que te agrega a possibilidade de você ter conversas que você normalmente não teria no seu habitat natural, né? Então, eu me sinto, assim, muito feliz por ter tido a oportunidade de estudar. Eu agradeço muito o Estado brasileiro por ter me dado a oportunidade gratuitamente de ter feito a graduação e de ter feito o mestrado, né, gratuitamente. E como isso me impactou, como isso melhorou a minha vida e, consequentemente, eu tento melhorar a vida daqueles que me rodeiam, daqueles que me cercam, né? Então, acho que essa foi uma contribuição significativa da percepção do que a educação, do que o conhecimento pode proporcionar na vida de uma pessoa. E aproveitando o momento Jabá agora, nós até o dia 10 estamos com a inscrição do mestrado aberto para 20 vagas, alunos regulares. Você indicaria esse curso? O que você falaria para as pessoas? Vou dizer, professor Antônio, que para os meus alunos que são de letras, que estão terminando, que já terminaram o curso de letras, que terminaram qualquer tipo de graduação na área de literatura comparada, vocês precisam fazer o mestrado de literatura comparada. Vocês não têm a dimensão de como isso pode melhorar significativamente a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E para aquelas pessoas que não me conhecem, ou para aquelas pessoas que vão assistir essa entrevista e que estão em dúvida em optar por um mestrado ou optar por outro, sem sombra de dúvida, opte pelo mestrado de literatura comparada da Unila, principalmente porque ele está muito mais acessível. Na época que eu fiz eram só 12 vagas, agora vocês têm 20 vagas, vocês vão ter aulas com professores extremamente capacitados, extremamente didáticos, muito gente fina. Então, matricule-se imediatamente até o dia 10 de novembro para que você tenha a oportunidade de mudar a sua vida. Literatura comparada da Unila. Não perca essa oportunidade. E o que você acha essencial para essas pessoas que têm vontade de fazer mestrado? O que você acha assim, que é fundamental para elas assim, terem assim, como característica? Precisam ter energia para ler e estudar. Isso vai ser fundamental, porque as discussões aqui são sempre em alto nível. Os textos que se trazem aqui também são sempre em altíssimo nível. Você tem a oportunidade de ler e discutir sobre autores que normalmente você não tem esta chance, né? Então, é fundamental, né? Essa possibilidade que você tem, né, de estudar coisas que normalmente as pessoas não sabem que existem. E o nosso universo se limita, porque a gente só sabe e só conhece aquilo que... O nosso universo se limita àquilo que a gente conhece. Então, muitas vezes, o universo das pessoas são extremamente limitados porque elas não conhecem essa quantidade de coisas, essas outras camadas que existem. Celso, então uma última questão. Vamos imaginar que você tem aquela pergunta clássica, tá numa ilha deserta, só você, e você pode levar um livro. Qual livro você levaria para ler ali sozinho o resto da vida numa ilha deserta? Que pergunta difícil, hein, professor Antônio? Se eu pudesse levar só um livro... Olha, eu espero que isso nunca venha acontecer na minha vida. Mas se eu tivesse a oportunidade de levar apenas um único livro, eu acho que eu levaria O Mundo de Sofia. Porque é um livro que toda época diferente que eu leio, eu ressignifico esse livro. Ele tem sempre uma mensagem diferente, ele sempre me traz algo diferente, alguma coisa que eu não tinha observado na primeira leitura. Então é um livro que eu acredito que eu poderia ler várias e várias vezes e encontrar várias e várias possibilidades de ressignificação a respeito dessa leitura. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que eu ficaria com O Mundo de Sofia. Mas eu espero que isso não aconteça. Não quero ficar em ilha deserta, não. Muito boa escolha. Eu acho que esses livros clássicos, assim, que sempre são um outro livro, cada vez que você lê, eles são sempre uma ótima escolha. Traz ali a história da filosofia ocidental, que também traz outras questões. Foi um grande prazer para mim, para a Patrícia, entrevistá-lo. E ficamos muito contentes que você disse que o mestrado foi uma experiência tão importante na sua vida. E nós todos aqui estamos pela educação pública mesmo, de qualidade. E nos encontramos nos próximos episódios. Isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Agora é o momento da verdade. Agora nós vamos para a terceira filmagem. Eu já estou acostumado porque eu fazia cinema, eu entendo isso, entendeu? Aqui, você não apertou aqui? Professor Antônio, o senhor fez essa brincadeira, isso daí deu ali, ó, hein? Pode falar isso. Não fala. Não pode falar isso. E aí, eu essa parte tão corta. Não dá dica, não dá dica. Tesoura.
Próxima pergunta. Vou colocar assim, escrito censurado e tiramos o áudio. Colocamos uma musiquinha do Caminhão do Gado. Vamos lá. Então agora, me perdi aqui, qual que é a próxima pergunta? Que é uma oportunidade que você não pode deixar de perder.